Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, eu ainda não tive a oportunidade de conhecer alguma pessoa que, porventura, não tenha problemas. Ora, todo mundo tem os seus pepinos. Todo mundo tem que matar um leão por dia, não é mesmo? Todo adulto, toda pessoa tem problemas. Seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área amorosa, enfim, não importa a natureza do problema. O fato é que todo mundo tem os seus problemas. E eu te digo uma coisa, meu irmão e minha irmã. É impossível viver uma vida sem problemas. Não tem como passar por esse ciclo vital como num mar de rosas. Não existe isso. Jesus nunca nos enganou. Jesus nos avisou: no mundo tereis aflições. E isso que eu estou te falando não é com o intuito de te deixar para baixo, não. Pelo contrário. Pelo contrário, você vai entender o porquê, o sentido dessa mensagem. Olha só o que Davi disse para o gigante Golias, naquela famosa passagem bíblica na qual Davi vence Golias. Está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Diz assim a palavra do Senhor: Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Bom, a história é conhecida. Davi era rejeitado na própria família. Quando o profeta Samuel chegou para ungir aquele que seria o próximo rei de Israel, o profeta pensou em todo mundo que estava ali. Todos os irmãos de Davi que estavam ali eram candidatos fortíssimos ao trono. Só que Samuel não imaginava que aquele a quem Deus escolhera era um menino que estava lá no pasto, cuidando das ovelhas. Foi aí que Deus disse para Samuel: Samuel, o homem vê a aparência, eu olho o coração. Eu vejo o coração. Eis que Samuel ungiu Davi, rei de Israel, por uma escolha, por pura graça de Deus. Aquele que era o menos cotado para ser o rei foi aquele que Deus escolheu para ser. Só que aí surgiu Golias. Golias era esse gigante filisteu que estava ali desafiando o exército de Israel. E Golias era um cara que já tinha tido muitas vitórias no campo de batalha. De modo que ninguém queria enfrentar Golias. Ninguém se candidatou para um contra um com Golias. Até que Davi ficou sabendo disso.
quando ele foi levar marmita para os seus irmãos no campo de batalha, porque os irmãos de Davi serviam no exército. E Davi se deparou com aquela situação de Golias desafiando os soldados e ninguém se dispondo a enfrentá-lo. Eis que Davi falou: é comigo mesmo, eu vou vencer esse gigante. E assim aconteceu. Conforme Davi falou, Golias estava armado até os dentes. Tinha armadura, tinha espada, tinha lança, tinha dardos. Davi, por sua vez, tinha somente 5 pedrinhas de um riacho e uma funda para poder enfrentar aquele gigante. Mas nós sabemos o final da história, nós sabemos quem venceu, porque apesar de Davi ter apenas 5 pedrinhas, na verdade ele tinha muito mais. Ele tinha Deus ao seu favor, ele tinha Deus ao seu lado. E por isso ele prevaleceu. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, meu irmão e minha irmã. Davi enxergou o problema com outros olhos. Essa chave aqui é algo extraordinário, fenomenal. Se você pegar e aplicar na sua vida, a sua vida nunca mais será a mesma. Preste atenção nisso. Davi enxergou o problema sob uma outra perspectiva. Enquanto todos ali estavam enxergando Golias como um problema intransponível, irremediável, invencível, tanto é que ninguém se dispôs a enfrentá-lo, enquanto todo mundo estava enxergando Golias como: olha, se eu for enfrentar esse gigante, eu vou morrer. Então estavam vendo Golias como aquele que iria trazer a morte sobre eles. Davi, por sua vez, estava enxergando Golias como um problema que iria promovê-lo. Eu vou te explicar. Davi já tinha sido ungido rei de Israel. E para poder enfrentar Golias, Davi falou: olha, eu enfrento ele, mas em contrapartida eu quero isso, isso e aquilo. Davi estava confiante que ele iria vencer Golias. E assim aconteceu. E depois dessa vitória de Davi sobre Golias, ele começou a ser aclamado, respeitado por muitos. E aquilo também seria algo que pavimentaria o seu caminho para o trono de Israel. Meu irmão, minha irmã, que tal você enxergar os seus problemas sob uma outra ótica? Sob uma outra perspectiva, não enxergando os problemas como algo que vai te derrubar, mas sim te promover. Como assim promover? Ora, quando nós enfrentamos problemas na nossa vida, nós temos 2 alternativas. Ou nós podemos sucumbir, ou nós podemos nos fortalecer. Quando nós enfrentamos problemas, não estou dizendo que é fácil, que é moleza, não. Mas nós podemos sair piores ou melhores deste processo. Certa vez eu vi um empresário falando o seguinte, que ele perdeu tantos milhões de reais. A primeira coisa que ele falou foi o seguinte: olha, se eu perdi milhões de reais, isso na verdade é um motivo de eu agradecer a Deus, porque é sinal que eu fiz milhões de reais, é sinal que eu produzi milhões de reais. Ou seja, eu tenho capacidade para isso. E segunda coisa, agora que eu perdi isso, eu vou aprender com os meus erros, eu vou ver o motivo pelo qual eu perdi
toda essa verba e da próxima vez eu serei mais experiente, mais maduro e eu não vou cometer os mesmos erros que me levaram a perder essa quantia. Olha só, o problema promoveu este indivíduo, promoveu ele a um outro nível de maturidade, de compreensão, de experiência. Golias promoveu Davi ao trono. Golias promoveu Davi a um outro nível. Agora, Davi não era apenas um menino que cuidava das ovelhas e levava comida para os seus irmãos no exército. Não, agora Davi era aquele que venceu o gigante que todos estavam com medo. Então, meu irmão e minha irmã, o problema te promove. Agora depende da perspectiva que você vai encarar o problema. Depende da ótica pela qual você vai encarar o problema. Como eu disse e repito, não estou dizendo que é fácil, é moleza, não, problema não existe. Não, existe. O processo pode ser duro? Pode ser duro, mas como você sairá dele? Uma pessoa pior de quando você entrou nesta fase, neste deserto, ou uma pessoa melhor? Pense nisso, meu irmão e minha irmã. Pense nisso. Amém? Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.